Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta, né? Meus amigos aí que já acompanham o meu canal já sabem disso, né? Falo isso que é para os religiosos, né? Que aqui adentro é um canal, já saberem que aqui eu vou contestar o sistema religioso, o que engloba o livro adorado por eles, o livro da capa preta, que segundo eles é sagrado, né? Sagrado apenas no imaginário do crente que não conhece seu próprio livro. No vídeo de hoje vou mostrar aqui alguns textos e mostrar a cegueira que é o religioso, né? Quando diz adorar este livro, este Deus desse livro, né? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né? Então vou mostrar textos bíblicos aqui que mostram a hipocrisia e a cegueira religiosa. O crente em toda a sua arrogância de ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses ao redor da terra, muito mais antigos do que o Deus criado por aquele povo do deserto, o povo hebreu, que pairava ali de tenda em tenda no deserto, no sol escaldante, né, como nômades sem terras, né, ciganos. E aí, por pura inveja, né, criam o Deus deles, o Deus plagiado, né, de outras civilizações, com modificações de acordo com a imagem deste povo, né? E ali se cria, lá no meio do deserto, o Senhor dos Exércitos. Logo uma conotação de invasão, de guerra, de se sobrepor sobre outras nações, outros povos que tinham suas próprias divindades. E este Deus escolhe este povo, e não tinha que escolher outro povo, porque este povo foi quem o criou. Então logo agora este Deus escolhe este povo, e sobre a bandeira deste Deus, esse povo agora tem um pretexto para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar outros povos, levar como escravas sexuais as criancinhas abaixo de 10 anos de idade. Essa é a grande realidade deste povo, né? O crente diz que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, não é? Não deveria ter um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. Na realidade, a Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um instigador de perversidades, não é, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. Esse é o livro Bíblia adorado pelo crente, né? Que, repito, diz ser servo de um Deus único e verdadeiro, né? Desconhecendo a existência de bilhões de deuses, deuses esses, né? Que jamais se apresentou para toda a humanidade, cada uma civilização que cria sua própria divindade. E assim foi com o povo hebreu, que deu origem às 3 piores religiões da face da terra, que se mata até os dias de hoje. O judaísmo, o cristianismo e o islã descendem do mesmo Deus de Abraão, não é? E um Deus perverso, né? Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar alguns textos aqui, dos milhares de textos que tem, né, dentro do livro Bíblia, onde mostra ali toda a cegueira do crente que arroga ser servo de um Deus, né, todo bondoso, todo maravilhoso, não é? O Jesus Cristo também, né? Aquela criação romana, criada apenas para conter a guerra dos judeus, foi ali forjado pelos imperadores lá nos concílios, e ali cria-se a Bíblia Novo Testamento, a nova aliança com esse ser imaginário, que era para apenas conter a guerra dos judeus, e os judeus não acreditaram, porque de fato o Jesus Cristo jamais existiu nas páginas da história. O Império Romano é repleto, é documentado, né? E o Vaticano sabe disso. Os imperadores romanos documentavam toda a sua trajetória, história, e nada é falado sobre esse mito popstar da Galileia. Essa é a grande verdade, não é? Até quiseram forjar aí, lá nos livros do historiador da época, o Flávio Josefo, né? Que a ciência veio e com exames grafotécnicos desmentiu toda a farsa, né? Assim como a igreja vem tentando, né, provar a existência dessa farsa, dessa crença falsa, né? Ali forjando ali a arca, né? Achou não sei o que da arca, os pregos de Cristo, a cruz de Cristo, pedaço da cruz, a coroa de espinho, tudo farsa, tudo mentira, um manto, né? O manto sagrado, o santo sudário. Aí a ciência vem com um exame de carbono, né? 14 vai e desmente toda mentira lá e por aí vai, sabe? Então o cristianismo em toda a sua história, quando criado nos impérios, dá-se início às cruzadas para matar, roubar, né? Estuprar também e fazer as pessoas aceitarem ao fio da espada este Jesus Cristo, né? Então o crente hoje, quando diz ser, né, servo deste Deus e deste Jesus, né? Diz que o Jesus era maravilhoso, bondoso. Eu vou mostrar mais uma vez textos aqui que provam que até a criação, né, era para pôr medo nas pessoas, para temê-lo. Tanto o Deus bíblico é para ser temido, quanto Jesus Cristo, quanto o Alá, né? Tem que ser temido, né? Essa é a grande realidade.
É a base do medo que funciona, né? Assim como o diabo foi criado, né? Nem Satanás, né? Que são tudo palavras que foram traduzidas com a conotação de ser um ser, quando na realidade eram apenas palavras, tinham seus significados, né? Satanás nada mais era do que o acusador, né? Demônio é a força ou impulso, e diabo nada mais do que adversário. Palavras que usamos hoje, né? Com a conotação real que é, mas quando é levado para dentro do mundo religioso, torna-se um ser que jamais existiu. Assim como o Deus bíblico, o diabo também jamais existiu. Nem existia para o povo hebreu, nem para o povo judeu, é uma criação a partir do cristianismo. Tá? Aquele diabo lá da serpente do paraíso é mais uma mentira ali. Ali é a serpente que era adorada em outras civilizações antigas, e quando uma religião toma conta, se sobrepõe sobre a outra e transforma os deuses da outra como o adversário. E ali é o adversário, né? A dualidade que sempre tem que ter, porque a igreja só funciona com medo, né? É tanto que o diabo está mais presente nas igrejas do que o próprio Deus, que nenhum dos dois existe. Essa é a grande realidade. Tá bom, pessoal? Vou aqui mostrar textos sobre exatamente essa cegueira que é o crente, né? Que jura de pé junto, foi mergulhado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão, e jura de pé junto, insiste nessa farsa que repetida durante 2000 anos, né? Que esse filhote de pombo criado pelo Império Romano de fato existe. Nós vivemos debaixo do jugo do Império Romano, né? Que foi uma jogada política. O cristianismo é o Império Romano. O Cristo representa o Império Romano. O Constantino criou isso, né? Esse Deus para sobrepor, para unificar o Império Romano, porque a ideia é de que um Deus único unifica mais, né? E os outros deuses dividem. Então sempre estavam tentando colocar uma única divindade. É tanto que lá nas civilizações antigas tinham várias divindades, né? Inclusive o próprio povo hebreu, quando se cria, né, este Deus, não era um só. No primeiro capítulo da Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Deus não está só, né? O Deus ali não está só. E por que não está só? Porque o Deus El, né? O Deus El, que foi criado por eles, que criou a sua própria esposa, Aserá, e era filho deles, o Baal, que é o Senhor dentro da Bíblia. E aí vem o Yahvé já de Canaã, e junta-se, funde-se, e é tanto que o capítulo da Gênesis é um, e o capítulo 1 é um Deus, e o capítulo 2 já é outro Deus. São duas criações, são dois deuses. O primeiro é El, com Aserá e Baal, e o segundo já é o Yahvé, trazido lá de Canaã, agora já se tornando monoteísta, se transformando em monoteísta, porque a ideia era essa, sendo que o monoteísmo já era antigamente adorado também lá no Egito pelo faraó Akhenaton, né? O faraó Akhenaton que deu início a essa coisa aí de monoteísmo, e também lá no zoroastrismo, tá bom, pessoal? Já existia a ideia de um monoteísmo, de um Deus único, sabe? Só que aí, né, existiam milhares de deuses, ainda existem os bilhares de deuses, né? Muitas sociedades, inclusive não deu certo lá no Egito, né? A própria divindade única do faraó Akhenaton foi destruída, inclusive todas as estátuas em homenagem a Akhenaton foi destruída, e voltaram a adorar vários deuses, né? Então vamos lá, pessoal. É tipo uma ditadura, né? Um Deus único para todos seguirem, terem a mesma ideia, fica muito mais fácil de governar dessa forma. E assim foi o imperador Constantino quando criou o cristianismo, né? Apenas para unificar o Império Romano, rachado por conta das muitas invasões. O cristão hoje, quando mergulhado em uma banheira quando criança, jura que esse popstar da Galileia existiu, mas não sabe que para ele existir na sua cabeça, nas páginas da Bíblia, crente, as suas mãos escorrem sangue quando se diz cristão, né? Porque foi ao fio da espada e muita tirania da Igreja Católica. Vamos aqui ver a cegueira sua aqui, mostrar textos, né, que você diz ser servo, escravo de um Deus muito bondoso, né? Vamos ver. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 19, versículo 21. Vamos ver aqui a hipocrisia, né, do crente quando diz ser servo, mas não cumpre o que está dentro da própria Bíblia. Não é verdade? Mateus 19, 21 diz o seguinte: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aí eu te pergunto, crente, tu faz isso? Tu tem coragem de fazer isso aqui? Né? Ou você não cumpre, ou você não acredita no seu Jesus?
todo sagrado, todo bondoso, todo maravilhoso. Aqui ele tem uma atitude aqui, né, socialista, né, de divisão, de dividir. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Você faz isso? Hein, crente? Você faz isso, crente? Me responde. Ou tu vai ao contrário, tu só vai para a igreja para pedir prosperidade cada vez mais. Vê aí quanta hipocrisia vocês, né, carregam dentro de si, dentro da sua crença. Vamos a mais. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: e quando orardes, não sejais como hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. E aí, crente? Né? E aí, pastores? E aí, irmãos que vivem aí gritando, rodopiando nas igrejas para aparecer, dizer que é o Espírito Santo que desceu sobre você, né? Inclusive o Espírito Santo causa uma doença que causa alucinação. Deve ser por isso que vocês ficam rodopiando, né, dentro das igrejas, né, dizendo que recebeu esse Espírito pombo aqui. E nas praças e sinagogas aqui, sinagogas e nas ruas, nas esquinas. Quem é que vive por aí nas esquinas com caixa de som, pregando no meio das praças e hoje dentro de ônibus, né? Seja lá onde for, na parada do ônibus, onde você estiver, esse pessoal está lá, né? Pregando a loucura deles, a imaginação que vivem, o mundo ilusório que vivem. Porque o mundo religioso é um mundo completamente distinto do mundo real. É uma grande fantasia que eles têm como real, né? Sendo que você vai morrer de velhinho, esse Jesus jamais voltará, porque ele não foi para lugar nenhum. Ele é uma criação dos romanos, assim como o Deus dos hebreus é uma criação deles, né? E todos os deuses ao redor da terra, não à toa, existem tantos bilhões de deuses, e nenhum deles, durante toda a história humana, nenhum deles jamais se apareceu para toda a humanidade. Aparece para um pau mandado aqui, outro ali, né? Inclusive quando faz os rituais deles envolvendo a droga, não é? Porque os rituais lá do povo hebreu, povo judeu, era usado sim a maconha, né, misturada com o óleo lá, o incenso, a erva era maconha. E quando queimava-se aquilo que a fumaça subia, o sacerdote cheirava aquilo e era a partir dali que Deus aparecia e conversava com ele, só com ele. Podia ter uma multidão ali ao redor, mas só ele via. Não é? Que coisa estranha, não é? Coisa estranha, coisa de louco mesmo, de drogado. É o que os pajés fazem, né? Cachimbo da paz, né? O que os indígenas, né, quando queriam entrar no mundo espiritual para buscar uma solução, eles usavam de ervas, né, drogas, para obter resposta do mundo espiritual, né, quando na realidade uma viagem psicodélica, né? Então aqui tá, mais um aqui, vocês, né, que vivem aí no meio da rua, né, crente? De toda esquina, em praça, com o microfone ligado, querendo convencer as pessoas a entrar na loucura que vocês vivem, né? Vamos a mais aqui, Levítico capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se mulher fosse, ambos cometeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E aí, crente? Você tem coragem de matar seu filho por ser homossexual? Hein, crente? Não, mas você discrimina, né? Coragem você não chega a tanto não, né? Porque é crime, né? Mas está em Levítico, né? Então, como vocês querem se fundamentar na Bíblia, dizer que segue a Bíblia, né? Imagina se vocês seguirem, né? Vão querer matar os homossexuais, até seus próprios parentes, como tem outros textos que diz, se seu filho for quanto mais rebelde, né? Você tem que levar os anciões e apedrejá-los, matar o seu próprio filho. Isto é o que diz a Bíblia, né? E não fomos nós que escrevemos este livro podre não, tá? Que você adora, né? Então mais um aqui, né, pessoal? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Veja só, né? Que coisa, né? Morrerão os dois. Sendo que, sem contar que acontece tanta coisa por dentro aí dessas igrejas, né? Que a gente sabe. Mas o rei Davi, muito adorado, né? O rei Davi é adorado pela igrejas afora aí, templos afora aí, né? Inclusive o mito de Jesus popularizado seria a descendência dele. Eu não sei como, porque ele não é filho do José, né? Ele não seria filho do José, né? Ele seria filho do pombo. Como ele poderia ter a descendência sanguínea de Davi, se ele era filho do pombo, né? Sendo que nenhum existiu, né? Mas seguindo aí a ilusão bíblica. Então, você vê aqui que o rei Davi, ele mandou para a frente de batalha a esposa de um dos seus comandantes,
né? Aliás, mandou o comandante para a frente de batalha para ficar com a esposa dele, né? Com a esposa do comandante, né? E usou ela, engravidou-a, e era para ser morto os dois, porque os dois adulteraram, né? E quem morreu? Né? E esse Deus Todo-Poderoso matou quem? Matou a pobre da criança inocente, né? E quando a gente alega isso aqui, que está dentro da Bíblia, esses absurdos, aí o crente tenta mirabolosamente achar uma solução para isso aqui. Aí diz que Deus não permitiu porque a criança iria nascer com algum tipo de problema. Inventa cada coisa, cara. Só você vendo os teólogos dando explicação para isso aqui, para você morrer de rir, sabe? Continuando, pessoal. Assim diz o Senhor dos Exércitos, viu aí? Senhor dos Exércitos, né? Inclusive o exército de lá, daquele povo de Israel, né? Não é do brasileiro, não é de... Não. É um Deus que atravessou o Oriente Médio, passou pela Europa, carregado nos braços desse povo aqui, veio de navio para o Brasil e invadiu e tomou-lhes as terras dos índios, né? E obrigou e matou muitos índios para aceitar esse Jesus, né? Os jesuítas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Olha que Deus maravilhoso, bondoso, né? Na cegueira você não percebe isso, né, crente? Diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que Amaleque fez a Israel. Então o Deus é de Israel, agora vai se vingar do povo de Amaleque, né? Que ele, segundo o próprio povo que o criou, né, teria criado todos o universo, mas fica usando esse povo para matar outros povos. Um Deus todo-poderoso que nunca deu uma cibalena, um comprimido de AS para ninguém, mas dava regras, e inclusive para o povo dele matar outros povos, tomar as terras, bens, tudo, estuprar as criancinhas e também se matarem. E com todo o poder dele, ele não podia simplesmente estalar o dedo e fazer desaparecer aquele povo e eliminar todo esse sofrimento? Aquilo que eu sempre digo quando o crente, em sua arrogância, diz que foi curado por este Deus quando recorre para a ciência, né? Vai para os hospitais, né? Quando é curado, vem dar testemunho dizendo que orou e Deus curou, né? Este Deus é tão babaca, tão otário, que ao invés de ficar curando as pessoas aí para ser glorificado, ele poderia, com todo o poder dele, eliminar a doença logo de cara, acabar com o câncer, né? Ele não dá sequer o remédio para acabar com o câncer, é o ser humano que está lá atrás, buscando, estudando dia e noite, né? Para buscar a solução para as doenças, porque ele, com todo o poder dele, não dá a solução das doenças, mas quando você é curado pela ciência, aí você diz que foi ele, né? Olha, que loucura, é a pior droga que existe, é a tal da religião, onde você é louco e não percebe que está doidão, está louco, né? Nas besteiras que você diz. Vamos lá. Como se lhe opôs no caminho, né? Amaleque, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não lhes perdoes, não dê perdão, não perdoe ninguém, né? Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito, desde as crianças até os meninos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 ao 3, e o 3, né? Veja só, né? Que Deus maravilhoso que você diz. Rapaz, teu Deus não tem nada de bom. Você percebe logo no começo, Isaías 45, versículos 6 e 7, né? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então o seu próprio Deus diz que não é bom. E você vem arrogar que é um Deus bom, maravilhoso. Eu fico encabulado quando eu vejo, né, os camaradas fazendo proselitismo aí. Agora a gente vê aqui os apresentadores de jornais abrem até com música evangélica, né? O jornalismo aqui é desse jeito, sabe? E agradecendo a esse Deus, e Deus é maravilhoso, e encerra com isso. Que porcaria é essa? Que coisa é essa, rapaz? Proselitismo religioso. Aí vocês enfiam essa merda da religião à força na casa da gente? Quer empurrar, né, na marra, né? Ao fio da espada, bem dizer, né? Porque praticam a morte social de quem não acredita nessa merda. Aí você quer enfiar essa merda e quando a gente vem aqui discordar, você diz que é a gente que é intolerante. Vocês que são intolerantes, com nós que não acreditamos nisso aí, quer enfiar a ferro e fogo. A intolerância é de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui esse Deus maravilhoso aqui mandou matar até os pobres dos animais, mata tudo. E rouba, né? Manda mais roubar também.
Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29. Veja só. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar ela e deitar-se com ela e forem apanhados, então o homem que deitou-se com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e porquanto a humilhou, que lhe será por mulher, não poderá despedir em todos os seus dias. Despedir, a mulher era como se fosse uma funcionária do homem, né? A empregada, sempre em segundo plano. Já fiz vídeo sobre misoginia. Mas aqui está um texto aqui onde a mulher é estuprada e o cara, sabe o que o cara faz? O estuprador dá 50 ciclos de prata ao pai, né? E casa com ela, né? Ele só não pode despedi-la, porque aí ele pegou ela à força, né? Aí não pode despedi-la, não pode mandá-la embora, né? Sendo que ele pode até ter outras, né? Essa é a grande realidade desse povo aqui, né? Então vamos lá. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor. Isso aqui sabe onde está? Quando eu digo que a Bíblia é repleta de racismo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento também, aí você diz, não, Jesus era maravilhoso, Jesus não fazia isso não. Jesus nunca negou, inclusive ele diz, eu não vim para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Ele concordava com todas as porcarias do Moisés, né? Do Antigo Testamento, do Abraão, de tudinho, ele concordava com tudo. Assinava embaixo, se tivesse existido, meus nobres. Porque quando este cristianismo foi criado, ele foi criado para conter os judeus. Eles pegaram as ideias dos judeus e criaram um novo Deus, para os judeus seguir esse Deus. Só que não deu bem certo, né? Os judeus não quiseram, porque queriam um Messias, né, político, que libertasse justamente do jugo romano. E os romanos, tentando passar a perna nos judeus, criaram um Messias para trazer os judeus para eles, para continuarem a pagar duros impostos, que essa foi a revolta dos judeus, né? Por conta de impostos, né? Os judeus sempre ligados à coisa do dinheiro, né? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, 18. Provando a vocês que, na sua cegueira religiosa, você não vê que o próprio Jesus bíblico nunca ficou contra a escravidão. Tá bom? Vou mostrar para vocês. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte. Vós, servos, servo é escravo, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Tá? Então, continua. Não somente os bons senhores e humanos, mas também aos maus. Então, aqui, em 1 Pedro capítulo 2, 18, o Novo Testamento confirma que eles apoiavam a escravidão. Tanto que está mandando sujeitar os vossos senhores, tanto bons e humanos, quanto os maus. Tanto faz se o senhor do escravo fosse um senhor do escravo bondoso, o escravo tinha que obedecer, ou se fosse um senhor do escravo perverso, o escravo teria por obrigação de obedecer. Esse está aí uma prova, né, que nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, né, jamais ficou contra a escravidão, pelo contrário, mandava aqui se sujeitar aos seus senhores. Né? Se alguém ferir o seu servo, olha aí, mais uma parte de escravidão. Se alguém ferir, isso aqui já é o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 21, versículo 20 e 21. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo de sua mão, né, certamente será castigado. Agora, qual é o castigo? Eu vou explicar qual é o castigo. Deixa eu continuar. Porém, se sobreviver por mais 1 ou 2 dias, não será castigado porque é dinheiro seu. Né? Então, esse Deus é tão burro que não sabia que um espancamento por pau, né, poderia deixar sequelas por muito tempo e a doença vir por muito tempo depois. Mas não morreu por 2 dias, 1 ou 2 dias, não morreu não? Morreu não, então deixa quieto. Né? Mas se o escravo morresse, ele tinha que pagar, seria castigado. E qual era a pena para o dono do escravo, o senhor do escravo? Levar uma contribuição para o sacerdote. Então o negro sempre saía perdendo, perdia a vida. E sabe quem ganhava? Não era a viúva do negro não, que iria ser indenizada não, né? Uma aposentadoria que jamais existiu, né? Para eles. Não. Quem ganhava com isso era o sacerdote. Então para o sacerdote, tanto faz se o negro morresse ou não morresse. Se não morresse, continuava sendo escravo lá. E se morresse, ele ganhava. Simples assim. Vamos lá. Porém, agora já em Gênesis capítulo 2, versículo... Não, aqui Deuteronômio capítulo 22, versículo 20 e 21. Porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, mais uma passagem misogênica,
Então, porém, se isso for verdade, e a virgindade não se achou na moça, a moça casou, né? E ali na noite de núpcia descobriu que ela não é mais virgem. Olha o que acontece, né? Então levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade apedrejarão até que morra. Até que morra, moça, tá, mulher? Pois fez loucura em Israel. Ainda diz assim o texto, pois fez loucura em Israel. Foi um ato de loucura para o povo de Israel, né? Agora eu me pergunto, o povo de Israel é que ficou ofendido com a loucura dela. E a loucura de vocês de apedrejar uma moça no meio da rua, de matar escravos e dar uma contribuição para sacerdote. Onde está a loucura? Onde está a loucura? Eu me pergunto aí, né? Que coisa, não, é um absurdo. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Adão morrerá no dia em que comer da árvore do conhecimento. Porém, em Gênesis capítulo 3, versículo 6 e capítulo 5, versículo 5, Adão come da árvore e vive 930 anos. Uma contradição aqui, né? Da farsa, da mentira toda que né? Inclusive essa história de Adão, do homem nascido do barro, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês que essa história do homem do barro, ela já é antiga de muitas outras civilizações, tá? Muitas outras civilizações, muito mais antigas do que a do povo hebreu. Tudo plágio, né? Também houve a criação do homem do barro em várias civilizações. Deixa eu ver, só para vocês terem ideia, na epopeia de Gilgamesh, 2.300 anos antes de Cristo, né? Vou fazer um vídeo sobre essa questão do homem do barro, né? Que vem bem antes. Ali já existia, né? Enkidu, que significa criado pelos deuses, pelo deus Enki, né? O deus Anunnaki é a criação do homem do barro, né? Adamo significa criado do barro, né? Já era bem mais antiga do que a invenção ali o plágio dos hebreus. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu inimigo. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Só que a Bíblia é tão contraditória e você não percebe na cegueira, né, a venda que colocaram nos olhos, né? Diz o seguinte, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo capítulo 33, 20. Então você vê que no mesmo capítulo 33, diz que Moisés viu e diz que homem algum verá, né? Jamais homem algum verá. Viu ou verá. Vamos para Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os meus vestidos, para que não ande nu e não seja as suas vergonhas, né? Porque segundo a mitologia bíblica, se esse Jesus voltar, que jamais vai voltar de canto nenhum, porque não foi para lugar nenhum, e encontrar a pessoa pelada, inclusive tem uma igreja aí, né, que a norma dela é justamente as pessoas tinham que tomar até banho vestidas, né? Tem que tomar banho vestida porque no caso de Jesus voltar de uma hora para outra que ele vem como um ladrão, né? Um ladrão, ele vem como um ladrão, né? Então, e a própria Bíblia diz aqui o ladrão como é que né? Mas vou mostrar. Então, a pessoa não seria arrebatada, não seria levada, né? Porque estava pelado. Então, as pessoas eram aconselhadas até a fazer sexo vestidas, né? Complicado, né? Mas está lá na norma desta religião, né? Desta vertente protestante, né? Que é a igreja Deus é Amor, né? Daquele missionário ali, esqueci o nome dele agora, já falecido. Está dentro das normas desta igreja, né? Então, aqui ele diz que vem como um ladrão, o Jesus Cristo vem como um ladrão, né? Aí vem em João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E aqui ele próprio diz que vem como um ladrão. Então, ele próprio é um ladrão, né? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E viu Deus que era baia, porque se é baia é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Então, pessoal, seguindo esta ideia aqui, eu vou também citar 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, que diz, porquanto toda criatura de Deus
é boa. Então aqui ele está dizendo que toda criatura de Deus é boa, né? Vou mostrar a cegueira de vocês, que não conseguem perceber na realidade que tudo isso é uma grande fantasia. O que está dentro dos livros religiosos sagrados são fantasias criadas por homens. Veja só. Então vejamos algumas criaturas criadas por este Deus todo maravilhoso. Vou citar só aqui algumas criaturas, né, que ele diz aqui em 1 Timóteo que são criaturas boas, né? Então, se são boas, e em Gênesis confirma, Gênesis 1:25, que ele criou todas as criaturas, e todas as criaturas são boas, em Timóteo, então aqui eu venho agora e mostro mosquitos. Por exemplo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 725 mil pessoas morrem todos os anos por doenças transmitidas pelos mosquitos. A Aedes aegypti, né, que causa ali a chikungunya, né, a dengue hemorrágica, né, e a zika e várias outras doenças, né? Criado por quem? Por Deus, né? Taipan é a cobra mais venenosa do mundo, a cobra Taipan. Estima-se que todas as cobras matem por ano, cerca de 50 mil pessoas morrem por picadas de cobras, né? Criada por quem? Né? Inclusive, ele tirou até as pernas da cobra, né? Porque disse que agora condenou a cobra a rastejar, né? Porque ela, né, enganou Eva ali. Inclusive, não era Satanás não, tá, pessoal? Era uma cobra mesmo, tá? Mosca tsetse, né? Parecida em tamanho com a típica mosca da fruta, a mosca tsetse é extremamente letal, né? Mata uma mosca, criada por quem? Por Deus, né? Vírus de Marburg. Vírus de Marburg. O vírus mais perigoso do mundo é Marburg. Ele leva o nome de uma pequena cidade alemã, onde o vírus foi documentado pela primeira vez. O Marburg provoca febre hemorrágica, assim como o ebola. Causa convulsões e sangramento das mucosas, da pele e dos órgãos. A taxa de mortalidade é de 90%. Né? 90% morre quem adquire esse vírus aqui de Marburg. E agora vamos ver outros vírus mortais, né? Porque ele também criou os vírus, as bactérias. Ele criou tudo, né? Sendo que os vírus, ele guardou exclusivamente os vírus, as bactérias, para onde iria habitar os vírus, as bactérias, né? Ele colocou os animais marinhos no mar, colocou as aves no céu, né? Entre aspas, né? Colocou no céu, colocou o ser humano na terra, mas aonde vai colocar os vírus e as bactérias? Aí ele teve a brilhante ideia de colocar no corpo do ser humano. Aí tem o ebola, o antavírus, o HSN1, o Lassa, o Junin, o Crimessa, Congo, o Machubo, Kiassur e etc. Tudo isso, vírus aqui, letais ao ser humano, completamente letais. Então, pessoal, era só esse adendo que eu queria mostrar aqui, mostrando para você, crente, que ó, o seu Jesus não tem nada de bom. Mateus capítulo 10, 34 diz: não cuidei que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer guerra, fogo e espada. Vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares, né? Em Lucas capítulo 22, 36, disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforje. E o que não tiver espada, venda a sua capa e compre uma espada para matar, né? A Bíblia é tão ridícula que em Samuel capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: fazei, pois, umas hemorroidas, né? Umas imagens de vossas hemorroidas. Imagens de vossas hemorroidas. Imagine a cena como que o cara vai fazer imagem da hemorroida, né? E dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Senhor de Israel, porventura ou aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima de vossa terra. Que loucura, né? A Bíblia é muito complexa. A Bíblia é cheia de fantasias, pessoal. A Bíblia tem cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, unicórnio, sereias, né? Jumento que fala, águia que fala, né? Homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, né? E também tem a Virgem Mary, que é filha do seu próprio pai, né? O filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho de sua própria filha, né? Complicado. Então, pessoal, ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.